continuar lá na nossa matéria, né, dentro do nosso site metrópolis.com, porque nós vamos trazer mais uma matéria que está lá dentro, viu? Porque tem uma CPI dentro do Senado Federal que está finalizando os seus trabalhos aí. Ela tem poucos dias para poder finalizar. Nós estamos falando da CPI do crime organizado. E a nossa repórter Luciana Saravia, ela traz aí uma matéria para a gente, dizendo que a dias do fim, CPI do crime foca no Master, apesar de freios do Supremo Tribunal Federal. A CPI do crime organizado do Senado Federal entra nos seus últimos 9 dias de trabalhos com a tentativa de avançar nas investigações sobre o Banco Master. Apesar de freios impostos pelo Supremo Tribunal Federal e aprovar um relatório até o dia 14 de abril. A comissão surgiu em meio aos desdobramentos da mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho e da Carbono Oculto, que investigou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo aí o primeiro comando da capital, o PCC. Porém, como outras iniciativas do Congresso, a comissão também virou foco para fraudes bancárias envolvendo Daniel Vorcaro, o fundador do Banco Master. Ali a Luciana traz para a gente também aí como é que a CPI do crime organizado, ela funciona lá dentro do Senado Federal, né? Ela nasceu em meio aos desdobramentos de operações contra o Comando Vermelho e o PCC, com 11 senadores titulares e 7 suplentes. O colegiado tem um prazo de 120 dias para encerrar os seus trabalhos. Ela foi instalada no dia 4 de novembro, elegendo Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, como presidente e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, como vice. Já a relatoria ficou com o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, idealizador dessa comissão. O colegiado já discutiu mais de 180 requerimentos e recebeu 124 documentos nas investigações. O prazo final é o dia 14 de abril. Essa CPI, ela segue amparada por um escopo específico para investigar o crime organizado. O colegiado aprovou uma série de requerimentos que miram toda a cúpula da instituição financeira, como também braços de negócios do banqueiro, além de aliados e familiares. Somente Daniel Vorcaro foi alvo de 4 pedidos de convocação aprovados pelo colegiado. Ao todo, a CPI do crime organizado apreciou cerca de 100 requerimentos para investigar as fraudes relacionadas ao Banco Master. Desses, mais da metade, aí 50, foram para a realização de oitivas. O colegiado analisou cerca de 30 pedidos de quebra de sigilo de empresas e pessoas ligadas ao caso. Para essa semana, o colegiado deve ouvir aí o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que comandou a autarquia na liquidação do banco de Daniel Vorcaro. No mesmo dia, estava prevista a oitiva do seu antecessor, Roberto Campos Neto, porém, este recebeu um segundo habeas corpus para não comparecer por parte do ministro do STF, André Mendonça. Como na CPMI do INSS, decisões da Justiça têm sido a principal reclamação de parlamentares no desenvolvimento dos trabalhos nas comissões. Em março, após aprovarem a convocação de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli, o ministro André Mendonça tornou a ida de ambos facultativa. Depois, o decano da corte, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra de sigilo da Maridit, empresa ligada à família de Dias Toffoli, que teria feito negócios com o Vorcaro, alegando desvio de finalidade e também abuso de poder. Depois, o ministro Alexandre de Moraes determinou regras mais rígidas para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, emita relatórios de inteligência financeira, a principal quebra de sigilo usada pelas comissões. A Luciana também mostra pra gente, nessa matéria que está publicada no nosso site, os entraves envolvidos aí dentro da CPI do crime organizado. Para o vice-presidente da CPI, o senador Hamilton Mourão, os entraves impostos pelo Supremo acarretam que a comissão perca a autonomia e a liberdade de investigar. Outros parlamentares que foram ouvidos pela Luciana, eles também reclamam do prazo apertado para concluir as investigações e vão tentar, assim como na CPMI do INSS, prorrogar os trabalhos do colegiado por mais 60 dias. Porém, a intenção esbarra mais uma vez no presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, e que resiste a ter comissões de inquérito diante de espetacularização em ano eleitoral. Ela conversou com Eduardo Girão, que é do Novo do Ceará, e ele afirmou o seguinte, que eles vão cobrar que a CPI não termine. Seria outro golpe muito grande contra
muito grande do Davi Alcolumbre no parlamento se ele não renovar. Trata-se de uma CPI muito bem conduzida, especialmente pelo relator. Acredito que a gente deve buscar uma renovação. Temos as assinaturas suficientes e Alcolumbre não pode novamente se prestar a esse papel, foi o que disse então o senador Eduardo Girão. Além disso, ela traz aí também um detalhamento sobre o Master, né, que apesar das limitações, o relator da CPI do Master, Alessandro Vieira, já antecipou que destinará, então, mais um capítulo do seu relatório ao Banco Master, assim como a gente viu também dentro da CPMI do INSS acontecendo. Eles também aí reservaram um certo do relatório do deputado federal Alfredo Gaspar, eles reservaram ali algumas páginas relacionadas ao Banco Master e isso também deve se repetir na CPI do crime organizado, é o que disse o relator Alessandro Vieira para a Luciana Saravia. Além disso, a votação ela deve se dar em consenso dentro da CPI do crime organizado, não tendo embates acalorados e falta de acordo, assim como foi dentro da CPMI do INSS, que encerrou os trabalhos no final de março, sem o relatório final aprovado. Então aí eles fazem um comparativo da CPI do crime organizado com a CPMI do INSS, que não teve relatório e teve muita discussão. O que os parlamentares que fazem parte da CPI do crime organizado querem é o quê? Um relatório aprovado, com consenso e sem discussões. A gente vai precisar acompanhar todo esse assunto, como a Luciana mostrou para a gente na sua matéria, o prazo final para que os trabalhos sejam finalizados termina aí no dia 14 de abril, já na próxima semana. A gente precisa ver como é que eles vão se dar, eles vão tentar, né, aí os senadores vão tentar também uma prorrogação com Davi Alcolumbre, mas há um certo indicativo de que isso não deva acontecer, mas a gente segue acompanhando esse assunto. Vamos ter aqui mais daqui a pouco.